Adilson Moscal, 36 anos, educador físico, professor de futsal há 17 anos, ficou no período de um mês na Itália fazendo curso e estudo do futebol de campo, trabalhou na sua pesquisa comparação de atenção e concentração entre atletas profissionais de futsal e futebol de campo. Olá, Adilson, tudo bem? Tudo bom, Rodrigo? É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Tudo certo. Então, de onde surge esse teu desejo de trabalhar essa comparação do nível de concentração do futsal para o atleta de futebol de campo? Então, Rodrigo, isso aí surgiu da minha época de um todo. Comecei a trabalhar com crianças e me encontrei na faculdade com um professor que tinha sido atleta de futsal. E ele trabalhou fora do Brasil. E ele foi meu orientador e surgiu essa ideia. Nós sempre conversávamos da forma de como era tratado o esporte fora e aqui. E sempre surgia a comparação. E aí surgiu a ideia, poxa, eu sou do futsal, tinha acesso ao futebol. Aí surgiu a ideia, ele deu a ideia, poxa, por que a gente não faz essa comparação? Porque existe já cientificamente trabalhos com esses números, com essa comparação entre o futsal e o futebol de campo a nível nacional. Por que de repente a gente não tenta fazer o futsal daqui com o futebol de fora? E aí surgiu a ideia e conseguimos levar adiante aí. Clube Bolonha, da Itália. Qual foi a vivência no Clube Bolonha? A vivência, ela se inicia pelo acesso que eu tinha lá, devido a um amigo meu que foi atleta de futebol profissional e jogou em algumas equipes da Europa. E na Itália ele se firmou e ele estava passando uma temporada no Bolonha. E aí eu conversando com ele, disse, nossa, a ideia é muito boa. Vamos pôr em prática, assim, o que tu precisar aí. E aí a gente foi trabalhando ela aqui e quando chegou a oportunidade, eu fiquei de agosto de 2009 a setembro lá para acompanhar os estágios, fazer um estágio lá com eles e aí poder organizar tudo para fazer essa coleta nos atletas de futebol de campo da categoria adulta, profissional, no Bolonha. E a diferença de como é tratado o futebol e o futsal na Itália, que foi o teu campo de pesquisa além do Brasil, além da cidade de Caxias do Sul, e como é tratado aqui? Olha só, o meu trabalho foi em cima do futsal daqui com o futebol de lá, então eu não tive acesso ao futsal de lá, ao acompanhamento. Então o que eu posso te dizer é o seguinte, o profissionalismo deles, como já é dito aqui no nosso meio e a gente ouve muito, realmente ele é gritante. E isso faz com que a gente tenha no meu caso, eu tinha a visualização de que o futebol se sobressairia perante os resultados ao futsal. Não porque o futsal não é sério, muito pelo contrário, é a minha área, eu acho que é muito sério, mas ele não é profissional, ele não é dito profissional. Porque por uma série de coisas, a gente briga, quando eu digo a gente, a modalidade briga há anos para entrar numa Olimpíada, se tornar um esporte olímpico, e isso não acontece. Devido a isso, tem N situações que degradam a nossa modalidade, né? Mas eu vejo como o pessoal daqui muito sério, querendo fazer o esporte, tá? Muitas vezes, e na maioria das vezes, sem uma condição financeira. E lá, uma estrutura ímpar, sabe? Onde tem o foco, onde tem patrocinadores, onde tem profissionais excelentes. Então, isso faz toda a diferença, né? Só que, pro meu trabalho, tudo isso de certa forma não influenciava, dependia muito do profissional, individualmente falando, né? Porque foi analisado 12 atletas de campo do Bolonha e 12 atletas da Cortiana, extinta Cortiana FF, que era de Farroupilha, e participava da Liga Nacional de Futsal,
o que é o que tem de maior aí no cenário nacional da modalidade. E nessa luta para inserir o futsal nas Olimpíadas, sendo que as Olimpíadas, num todo, a grande maioria dos esportes é de ginásio. O futsal parte do ginásio também, que já se assimila a essa questão de um inverno mais rigoroso e toda essa complexidade. Eu acredito, por que ainda não foi aceito? Olha, a gente ouve falar muita coisa, tá? A gente lê, eu leio, fui atrás, por ser o meu esporte, por ser o meu trabalho, por eu lidar com o público, lidar com sonhos que querem chegar. Então a gente tem que ter um embasamento teórico para explicar, olha, porque tem N pessoas que fazem essa mesma pergunta. Só que assim, Rodrigo, ninguém hoje tem uma resposta feita. Por quê? Porque existe a questão política, existe a questão socioeconômica. Aí tu já parte para regras que, segundo a FIFA, tem que ser disputada, o esporte para ser olímpico, ele tem que ser disputado por sexo masculino e sexo feminino, por um determinado número de países. E tudo isso vira uma bola muito grande, onde a gente, quando coleta informação dessas, quando tu vai lá, eles acham uma brecha para dizer, não, mas não é olímpico por causa disso, disso e disso. Recentemente, por estarmos em ano olímpico, recentemente houve como é que eu vou te dizer, estourou isso aí na mídia, e os profissionais da área, ditos profissionais, entenda-se adulto, conversando sobre isso, indo para redes sociais, e aí eles já foram para uma questão política. Ah, não é porque a FIFA não concorda com situações de uma outra sigla, no caso. Então, para nós que estamos distantes disso, nós ficamos perdidos, de certa forma, por não saber exatamente o porquê. E a gente vê esportes de menos expressão, digo, nacionalmente, então em termos de Brasil, entrando nas Olimpíadas, e o futsal, que é algo que para nossa realidade é grande, cara, é grande, e a gente não tem um entendimento de como um esporte desses que pode gerar receita a nível municipal, estadual, nacional, ele não entra. E esse esporte, ele ficando maior, ele está indo para a Índia, ele está indo para os Estados Unidos, sabe? Ele já está forte na China. Na Europa não precisa nem se falar, porque a gente vê o futsal, ele era uma hegemonia, o futsal brasileiro. Hoje já não é assim. Hoje a gente já tem aí equipes europeias que vêm com muita força. E como treinador há 17 anos, desde 19, né? Desde muito cedo já trabalhando com sonhos. Como é o esporte num resgate social, na tua visão? Olha, Rodrigo, eu te falo, lidar com sonhos é uma responsabilidade muito grande. Eu sempre encarei isso de forma primordial, para depois pensar num resultado, do ganhar, do perder. Então, eu acho que a gente tem que ser direto, tem que ser transparente, a gente tem que ter um entendimento, nós educadores físicos de todas as áreas do esporte, a gente tem que ter esse entendimento, né? Que a gente está lidando, em determinado momento tu lida com sonhos, depois tu lida com metas e objetivos. Tudo depende da idade que tu insere, da categoria que tu está trabalhando, do foco de onde você está no trabalho. Eu comecei com 19 anos, trabalhando de forma educacional em escolinhas de recreação. Com o tempo passei, fui subindo de categoria, cheguei ao alto rendimento como auxiliar técnico na própria Cortiana. E quando eu cheguei lá, eu não me vi mais no alto rendimento. Tive convites para dar sequência, inclusive na mesma comissão que nós nos encontrávamos na Cortiana, foram para outros clubes. Eu tive o convite, mas eu sentia que o que eu gostava, que eu queria fazer, vinha de baixo, era das categorias menores, era para dar continuidade e, de certa forma, uma ajuda no conhecimento que eu tinha e tenho, e para passar para esses adolescentes, para crianças, para pré-adolescentes, cada qual no seu estágio momentâneo, né? E
voltando para o teu objeto, que conclusões chegou fazendo essa comparação de nível de concentração do atleta de futsal para o atleta de futebol de campo? Então, é uma situação bem interessante. Nós conversávamos antes dos testes, nós propositalmente, eu e meu orientador, o professor Rodrigo Sartori, que nós tínhamos uma ideia sobre posições, porque a gente fez uma avaliação sobre futsal e futebol, mas nós também fizemos uma avaliação entre posicionamentos do futsal e posicionamentos do futebol. E a gente não teve surpresas, tá? O que a gente viu? No futsal, quem se sobressaiu foi um teste numérico, tá? Os atletas tinham 2 minutos, tá, para fazer um teste, eles tinham que achar do número 00 ao 99, em ordem crescente, achar primeiro o 00, depois o 01, depois o 02. E eles tinham 2 minutos para fazer isso, tanto o pessoal do futsal quanto o pessoal do futebol de campo. O resultado foi do futsal acima. E a gente tem esse entendimento de que a gente imaginava isso, não por eu ser da área, mas é porque no futsal o espaço temporal da situação ele é bem menor. Então ele não te dá o luxo de o atleta perder a concentração, porque é muito intenso. Diferente do campo, que é uma área grande, muito maior do que o futsal, onde, te dar um exemplo, o lateral vira o jogo, a bola está lá do outro lado, ele vai poder, querer ou não querer, ele relaxa, ele não tem aquela situação de estar ligado no jogo aonde está a bola, ele dá aquela relaxada. Mesma coisa o goleiro atrás. Já no futsal não dá para fazer isso, né? No futsal tu tem que estar a todo momento concentrado. Então, levando em consideração isso, o resultado foi esse. O futsal se sobressaiu sobre o futebol, tá? Com uma porcentagem de uma pontuação de média 20 números o pessoal do futsal achou e em média 17 o pessoal do futebol. E depois dentro disso a gente separou os resultados e também achou um dado que os alas no futsal tiveram um melhor rendimento e no futebol os meias. E a gente tem um entendimento de que o porquê disso, porque realmente eles são os responsáveis por ligar, na maioria das vezes, a defesa ao ataque, né? E tudo passar por eles, tanto no futsal pelas alas, quanto no futebol pela meia, né? Sim. E nessa questão de todo esse trabalho de análise, você partiu de alguma forma para um estudo neurológico ou foi só o levantamento de pontuação através do teste? Não, só o levantamento de pontuação. Esse aqui foi o teste que foi passado e o nosso estudo parou por aí. A gente pensa em futuramente fazer um estudo juntando os 3, porque na época, em 2009, a transição estava chegando para cá do futebol e lá já tinha e muito, então daqui um pouco, os números que o pessoal tem desse trabalho que eu te disse entre atletas de futsal e atletas de futebol de campo no Brasil, atletas brasileiros, ele era um pouco antigo. Eu não tenho acesso a informações de que foi feito de 2010 para cá algo direto nisso, mas a intenção é fazer um comparativo dos 3 agora. Do futsal, de equipe de liga, da liga, que seria o nosso campeonato brasileiro, do futebol, equipe de Série A do Brasileirão e de uma equipe europeia, no caso a Itália, equipe de Série A também, para fazer um comparativo, fazer o mesmo teste e fazer um comparativo das 3 modalidades daí. Das 2 modalidades, mas enfim, dos nossos as 3 equipes diferentes no caso, né? Sondando muito que o futsal não rende capital, não arrecada receita, qual é a saída? Olha, se a gente tivesse essa resposta, não estaria tão difícil. Eu tenho muitos colegas que realmente fazem milagre para o esporte, ele respirar, ele não fechar as portas. A nossa cidade mesmo tem uma equipe aí que está sendo
está representando a cidade na Série Ouro, que é a primeira divisão do Campeonato Estadual de Futsal. E eu sei que o pessoal ali se esforça aí muito, tá? Corre atrás, porque infelizmente não é como o campo, como tu mesmo disse, que o retorno é muito maior. Realmente ele é limitado e o pessoal, para fazer o futsal, tem que fazer milagre. E existe algum pensamento, uma reflexão, uma citação dessa tua passagem, dessa tua análise, indo para a Itália, fazendo a comparação com o futsal, que tu queira deixar para nós? Olha, Rodrigo, eu te diria o seguinte, se comparando o futebol e o futsal, eu gostaria, quando eu entrei nisso, quando eu quis fazer disso a minha vida profissional, eu entrei com esperança de que o futsal ele se tornasse olímpico, ele se tornasse tão profissional quanto o futebol. Isso ainda não aconteceu, mas eu não posso estar trabalhando em algo, motivando crianças, adolescentes, que daqui a não muito tempo serão adultos, se eu não acreditar. Eu acredito, assim como eu acredito nisso, tem uma legião que acredita, que faz o futsal municipalmente, regionalmente, nacionalmente. Tá? Tenho certeza disso, que realmente eu acredito que vai acontecer, que as empresas vão olhar, vão ver que o futsal ele vai além dessas 4 linhas do alto rendimento. Ele é social, como muitos esportes, mas ele agrega muitas crianças. Na nossa cidade eu tenho esse dado, porque eu trabalho com isso. Tem muitas escolas. O ano passado teve um trabalho de um mestre da universidade ali, que fez um levantamento, muitas escolas de futsal na cidade, muitos projetos sociais envolvendo o futsal. E isso é muito importante, porque ele vai além de um fundamento, de uma bola, ele te passa valores como pessoa, né? Eu também acredito. Para o pessoal de casa que se situar, o Adilson participou muito da minha formação. Conheço ele desde que eu era pré-adolescente. Trabalhou bastante com os meus sonhos também. E é um cara que eu admiro muito. Queria te agradecer por ter vindo hoje aqui, por fazer um trabalho tão bacana, por fazer essa comparação entre o futsal e o futebol e mostrar assim que exige trabalho, exige concentração. Espero que a gente possa vir a conversar ainda muito mais, Adilson. Te agradeço o convite e fico muito contente em ver que aquele pré-adolescente está aí, um homem formado, com valores, com princípios. Tá? Isso vale muito mais que qualquer troféu aí que a gente ganha nas 4 linhas, com certeza. Muito se deve à tua pessoa. Obrigado. O Diálogos fica por aqui. Até semana que vem.